Oi, tudo bem? Quero compartilhar aqui com você hoje neste vídeo umas ideias sobre quando nos perguntamos o porquê de algumas coisas acontecerem conosco, mesmo quando julgamos que não merecemos, principalmente infortúnios, pois para essas coisas sempre prestamos mais atenção e levantamos mais indagações. Nunca duvide da capacidade do universo ser cruel no momento de lhe ensinar alguma lição. Você daqui a pouco vai entender melhor essa frase. Sabemos que a energia é algo que, assim como a matéria, não pode ser destruída, mas sim apenas convertida ou passada adiante. Isso não vale apenas em alusão à ideia de energia referente aos fenômenos da natureza, pois no nosso dia a dia, nas nossas relações sociais, isso também acontece. Cada pessoa, ao atravessar a adolescência e entrar na vida adulta, começa a se deparar com problemas que vão surgindo e se acumulando e que precisam ser encarados de verdade. Assim, ao interagirmos uns com os outros, seja em casa, no trabalho ou em qualquer outro ambiente no qual interatuamos com pessoas, acabamos absorvendo as cargas das energias depositadas em suas ações, na maior parte das vezes negativas. Isso devido ao estado de atenção natural de nosso cérebro, que quer sempre evitar conflito. Essa carga energética das pressões que nos alteram o humor, eu costumo chamar de energia estressora. Ela nos irradia e tende a nos levar ao limite da paciência e da reatividade ao interferir na natureza de nossas ações e reações. A energia estressora possui sua contraparte positiva. Contudo, ela não é o foco aqui do nosso conteúdo. Essa força invisível que age influenciando o nosso humor e, logo, a forma como nos relacionamos e agimos uns com os outros, assim como molda nossas reações a estímulos do cotidiano, se comporta como uma onda de propagação entre as pessoas dentro de um ambiente, mas dessa forma, outros indivíduos a recebem, a acumulam e a transmitem adiante em outros locais. Funciona assim: alguém que foi deixado estressado acaba nos deixando estressados e nós acabamos deixando alguém estressado. O que está acontecendo, na verdade, é um repasse de energia em uma corrente para a qual dificilmente nos atentamos. E isso de energia ao qual abordo aqui, apesar de parecer, não é algo mítico, esotérico ou espiritual. É mais algo natural e referente às ações humanas e como absorvemos informação uns dos outros. Por energia que as pessoas depositam em suas ações, eu me refiro à intensidade com a qual elas fazem qualquer coisa, o que, por sua vez, sofreu a influência de um estímulo, positivo ou negativo, anterior, uma energia anterior. E isso acaba nos pressionando para estados de estresse que, em algum momento, acabam nos fazendo mal física e psicologicamente, ou as pessoas ao nosso redor, pois tendemos a repassar essa energia. E saiba de uma coisa, ninguém fica estressado, magoado ou em algum outro estado emocional ruim por conta própria e simplesmente do nada. Sempre a presença ou a falta de um componente humano envolvido na equação que altera nosso estado mental para pior. Ao ficar irritado ou irritada fazendo algo, pode ter certeza que a raiz dessa emoção é anterior e está de certa forma em alguém e por algum motivo. Mas também gosto de pensar nessa energia não apenas como uma troca e captação de informação subliminar e indireta, ou até mesmo, às vezes, intencional entre pessoas. Porque dentro da compreensão de energia, no sentido que conhecemos o termo dentro do senso comum, o que remete à eletricidade, uma coisa curiosa que acontece no corpo é que o cérebro produz energia elétrica, a qual configura seu funcionamento e formam os pensamentos. Mas o coração produz ainda mais energia. Tanto que para um encefalograma, aquele exame médico que mede ondas cerebrais, o aparelho é conectado por eletrodos postos apenas na cabeça. Mas no caso de cardiogramas, exames que medem a pulsação do coração e seus impulsos elétricos, o eletrodo pode ser colocado em qualquer parte do corpo, pois a intensidade da pulsação sanguínea e elétrica é maior. E ainda relativo a isso, descobri algo curioso há algum tempo. Assistindo a uma entrevista de um médico e pesquisador, esse apontou que os povos de algumas culturas asiáticas, ao não se cumprimentarem tocando as mãos, mas sim se curvando, não trocam energias. Segundo ele, quando você cumprimenta alguém, você compartilha o compasso do fluxo bioelétrico com essa pessoa, e se o coração de alguém estiver descompassado, fora de ritmo, logo gerando uma energia ruim, isso meio que te contaminará, pois tendemos a alinhar energias com as pessoas. A bioeletricidade do corpo humano, especialmente a do cérebro e do coração, gera sinais elétricos que, ao entrarem em atividade, produzem campos eletromagnéticos locais. Esses campos são reais, mensuráveis e fazem parte do funcionamento fisiológico do organismo. Sabe-se que campos eletromagnéticos podem transportar informação desde que organizados em padrões específicos.
No ser humano, pensamentos e emoções correspondem a padrões complexos de atividade eletroquímica. Embora esses campos não se irradiem de forma significativa a longas distâncias, eles podem influenciar o ambiente imediato e a interação entre as pessoas, sobretudo por meio do comportamento, da expressão corporal, do tom de voz e da presença emocional. Assim, aquilo que pensamos e sentimos pode, de maneira indireta, se comunicar aos outros, não como transmissão física de pensamentos, mas como expressão informacional integrada entre corpo, mente e relação humana. Assim, quando não entendemos o porquê de algo estar acontecendo conosco, quando julgamos não merecermos, podemos estar recebendo e acumulando muita energia estressora de outras pessoas. Essa energia, assim como a elétrica precisa ser aterrada, dispersada, precisa ir para algum lugar. Atividades físicas, boas conversas, hobbies, momentos de lazer, distrações divertidas, assimilação de conhecimento agradável e útil ou entretenimento e principalmente contato com a natureza são essenciais para que não aterremos esse fluxo energético em terceiros. Uma outra questão, também relativa às energias estressoras, precisa ser apontada, pois é de grande importância e diz respeito à necessidade de não se manter em relações afetivas ou de amizade com indivíduos tóxicos. Colegas de trabalho, por piores que sejam, atuam como um ônus a ser pago na vida adulta e, assim, somos praticamente obrigados a admiti-los em nossas vidas. Já as pessoas tóxicas não. Essas precisam ser afastadas pelo bem maior da saúde mental. Mas discutir quando alguém é tóxico é muito complexo, pois, primeiramente, ninguém anda por aí com uma camiseta escrito "Oi, eu sou tóxico". E segundo, esse termo é utilizado de forma tão banal simplesmente para as pessoas descreverem os outros que não se comportam como elas querem ou quando ficam frustradas com alguém, que é preciso muita cautela para julgar alguém como sendo assim. Uma pessoa tóxica é aquela que, de maneira recorrente, provoca desgaste emocional nos outros, seja por meio de falta de empatia ou comportamentos como manipulação, negatividade excessiva, vitimização constante, chantagem emocional, controle e desvalorização. Mas além dessa energia estressora, que influencia negativamente o nosso humor e que tendemos a receber no dia a dia e a acumulá-la, a qual mais tarde pode nos fazer mal e acabar sendo repassada a outras pessoas, há também um outro tipo de energia, mais complexa e que influencia de forma ainda mais intensa a nossa vida. Pode parecer algo bobo, mas acredite, não é. Eu a chamo de energia do destino. Essa energia é muito forte em nossas vidas. Ela também se acumula a partir de nossas ações e em determinado momento, como uma represa transbordando, acaba por se derramar sobre nossas vidas. Sobre ela temos menos controle do que em relação à energia estressora, pois pode abranger uma escala maior de tempo. Enquanto a energia estressora nos deprime e nos faz ver a vida em tons cinzas, alterando nossa alegria cotidiana, humor e força de vontade, e tem a ver com as pessoas interagindo conosco, essa outra energia, a do destino, é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Essa energia não é algo externo ou místico no sentido ingênuo, pois diz respeito às nossas próprias ações ao longo do tempo. São escolhas, hábitos, intenções e modos de agir que vão se acumulando silenciosamente, moldando o curso daquilo que vivemos. Nas tradições orientais, especialmente nas filosofias indianas, esse processo é compreendido como a dinâmica pela qual nossas ações se relacionam com o Dharma, isto é, com o nosso caminho ou propósito. Agir em consonância ou em desalinho com esse Dharma é o que progressivamente gera o karma, entendido não como punição, mas como o resultado natural e inevitável do modo como vivemos. Nas tradições orientais, Dharma é o conjunto das leis de conduta que sustentam a ordem do universo. Ele funciona como um trilho moral, indicando o modo correto de agir, viver e se relacionar com o mundo, de forma harmoniosa com a realidade. Já o karma não é a lei, mas o resultado, é a consequência natural do nosso comportamento diante do Dharma. Quando nossas ações seguem esse trilho, produzem equilíbrio, quando se afastam dele, geram desequilíbrio. Assim, o karma expressa aquilo que colhemos a partir de como escolhemos agir frente às leis morais que regem a vida. E dando continuidade ao conteúdo, você já ouviu aquele ditado "o mundo gira" ou "a vida dá voltas" ou "a vida é uma roda". Eles fazem alusão à ciclicidade da vida e sobre como mudanças e novidades sempre estão acontecendo. Esse ditado, "a vida é uma roda", é muito interessante. Gosto de pensar na causalidade cíclica que está ligada ao mesmo, dentro desse meu pensamento sobre como recebemos e repassamos energia uns para os outros. Sei que todo mundo entende o sentido do ditado, mas mesmo assim eu vou colocá-lo aqui, pois preciso que ele fique bem claro. Essa tal roda representa o fluxo da vida girando, girando e girando, e um dia se está por cima, outro se está por baixo. E essa analogia soa como um aviso para que não sejamos opressores enquanto estamos
por cima, ou seja, confortáveis e favorecidos pela sorte. Pois a ciclicidade e imprevisibilidade da vida podem acabar com tal status quo, levando ao fim a boa fase, e os papéis de opressor e oprimido podem acabar sendo invertidos. Mas eu tenho uma ideia mais sofisticada para esse modelo de aviso de conduta. Gosto de pensar que enquanto a nossa vida vai girando, girando e girando e seguindo adiante, vamos nos deslocando no tempo e no espaço e deixando rastros por onde passamos. No meu modelo, não é a mesma pessoa que pressionamos contra o solo que mais tarde nos atropelará, pois essa já ficou para trás e se tornou apenas passado. Mas quando estamos do lado de cima do giro, a mesma força, a mesma energia que aplicarmos para pressionarmos e massacrarmos alguém que está abaixo de nós, ou seja, a pessoa sobre a qual estamos passando por cima com o girar da roda, um dia será aplicada na mesma intensidade sobre a gente, pois inevitavelmente, de alguma forma e em alguma situação, estaremos na parte de baixo do ciclo. Isso porque no movimento giratório do modelo existe ciclicidade e alternância. E em um giro, uma vez se está em cima, mas logo no próximo se estará embaixo. E a mesma quantidade de força que usamos para anteriormente fazer algo com alguém ainda estará concentrada na roda da vida e será na mesma quantidade aplicada sobre nós nesse momento. Em um outro tempo, em outro lugar, em outras situações, com pessoas diferentes e tudo mais mudado, a vida girará completamente e será a sua vez de ficar embaixo, entre ela e o chão, e aquela mesma quantidade de força que anteriormente você usou sobre alguém, enquanto estava por cima e fazendo algo para essa pessoa, será aplicada sobre você. Quando você faz algo de ruim para alguém, automaticamente o universo registra que você precisa aprender uma lição de retorno, independente de vir ou não da pessoa que você atingiu, ou do lugar, ou do tempo. E nunca duvide da capacidade do universo ser cruel quando ele quer nos ensinar uma lição. Ele vai pegar toda a energia que você tem recebido, suas frustrações, ciúmes, raiva, enfim, todo esse estresse e te massacrar. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que não gostamos e nos perguntamos o porquê delas, pois julgamos não ter feito algo para merecê-las. Mas acontece que o machado esquece quando bate, já a árvore não. A árvore é quem carrega a machadada. Lá atrás você fez algo que já deve ter até esquecido, pois acontece isso com quem bate, mas energia foi acumulada no seu destino enquanto você estava por cima no girar da vida. E pode passar o tempo que for, energia nunca é perdida ou destruída, e mesmo que ela possa ser repassada, nas voltas da vida, a intensidade aplicada ao se fazer algo para alguém é sempre devolvida, ainda que você se afaste do momento e dessa pessoa que você prejudicou. Eu já adianto que não tenho uma receita pronta de como fazer isso, pois cada um deve ter a sua própria jornada de descobrimento e si mesmo. Mas eu posso te indicar alguém que pode te ajudar. Aliás, o único que pode realmente te ajudar nisso, e ele se chama Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus te ajudarão a pegar toda a energia que você considera ruim e até mesmo toda a energia que você não sabe que é ruim e transformá-las em amor e perdão. A vida nunca irá parar de girar para você enquanto seu espírito estiver neste nosso plano terreno. Mas com a ajuda de Cristo, você entenderá que a vida não é uma competição acirrada e que no topo da roda da vida, você pode construir uma carruagem na qual você pode usar toda a sua energia para levar as pessoas que cruzam seu caminho para uma viagem linda de amizade, honestidade, confiança e cristandade. Por isso, seja humilde e transforme as energias ruins que você recebe e devolva-as transmutadas em amor, principalmente quando estiver no topo. E no mais então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua atenção e que você fique com Deus.